As USEs distritais do Centro e do Ibirapuera realizaram em conjunto o Mês do Livro Espírita 2026, em abril, com o tema central Revista Espírita, de Allan Kardec. No evento, as apresentações foram feitas com os expositores de uma casa visitando outra, abordando um tema tratado em uma edição da Revista Espírita. Dia 19, Kátia Penteado, do Grupo de Estudos Espíritas Entre Amigos, apresentou o tema Obsessão Coletiva de Morzine, da Revista Espírita de abril de 1862, no Centro Espírita Luiz Ismael, que fica na Rua Essa de Queiroz, 711, Vila Mariana, presencialmente. A nossa conversa vai ser então sobre uma epidemia de obsessão demoníaca, que chama, inclusive, na Saboia, numa cidade que chama Morzine. Onde fica Morzine? Eu vou ler para vocês o que está na Revista Espírita. Isso está na edição de 1800, a explicação de Kardec de onde fica a cidade, está em 63, no mês de fevereiro. Então é dito o seguinte: onde fica Morzine? É uma cidade de 2.500 habitantes, que fica no meio dos Alpes da Suíça, e é um vilarejo, na verdade, coberto por bosques cultivados até alturas consideráveis, tem neve o tempo todo, e é uma população que não é miserável, população, gente normal, que vive numa condição normal. Por que isso é importante para a gente poder dimensionar o que aconteceu? Por causa das avaliações que vão ser feitas por médicos. Como que os médicos vão trabalhar com esse pessoal? Porque o que acontece lá? Um grupo de crianças, principalmente, começam a ter comportamentos violentos, agressivos, de crianças obsediadas mesmo. E isso vira notícia de jornal. E o Kardec é informado em 62 por um amigo dele, de um lugar que chama Annecy, de uma epidemia que estava acontecendo desde 1857. Ou seja, já tinha 5 anos que Morzine passava por um processo complicadíssimo de, vou usar a palavra da época, de loucura coletiva. E basicamente com crianças. E entre todas as saídas que eles acharam, foi começar a mandar as pessoas para outras cidades. Então diminuiu a incidência em Morzine e não se alastrou nas outras cidades, que é uma característica também interessante do processo. Alguém leu esse texto? Conhece o texto? Não. A primeira notícia que sai na Revista Espírita de abril de 1862, né, que é o nosso tema básico, e aí começa todo o governo, inclusive, pede para que o responsável pelas casas de alienados da época mande gente para lá para inspecionar, para ver o que estava. Está tudo em ordem de som, Maria? Está tudo em ordem? Para ver o que estava acontecendo ali naquela região, porque a situação estava muito grave. E o Kardec recebe a informação através do capitão B, ele não dá o nome da pessoa, que é de Annecy, e que ele é amigo do encarregado do ministro, e que foi encarregado pelo ministro para acompanhar o inquérito feito por uma outra pessoa, que é o Constant, que é o inspetor da Casa de Alienados, que manda um médico lá para examinar todo esse pessoal. E não descobrem nada. E o médico diz que materialmente não tem nada. E começa eles chamam de uma afecção nervosa epidêmica, que escapa a toda espécie de tratamento e de exorcismo, porque também mandam padre. E o padre é quase expulso da igreja pelas crianças. Então, assim, a coisa só vai piorando.
E é muito interessante, porque aí Kardec, esse é o texto que é base da nossa conversa, evoca dois espíritos para falarem a respeito dessa epidemia. E um deles é o Jorges, a médium é a senhora Costel, e o outro é o Erasto, que dá a comunicação falando a respeito. O que o Jorges e o Erasto falam é muito parecido. Segundo eles, era uma forma de chamar a atenção para o espiritismo. Nessa época aconteceu muitos fenômenos desse tipo. A gente tem que lembrar que começou a epidemia lá em Morzine em 1857, né, o Livro dos Espíritos foi lançado, né, e a gente já está em 62. Kardec vai tratar desse assunto em mais 4 artigos até a edição de 63. Ele vai trazer 4 artigos a respeito, um mesmo em 62, tentando explicar o processo pelo olhar espírita e dando informações sobre o que é processo obsessivo. Tentando mostrar que muitas vezes a medicina realmente não vai achar nada e não vai ter muito como escapar de tudo isso. O que é interessante é que Kardec, na Revista Espírita, trabalha com informações de jornais, de revistas da época, de cartas que chegavam de pessoas contando o que estava acontecendo, e ele procura sempre trabalhar com a atualidade, relacionando com as informações que vinham do plano espiritual. Essa é uma característica muito importante. Nós hoje, né, a gente vê que tem aí algumas pessoas que procuram fazer isso, mas nós ficamos muito no que foi dito à época. Como aplicar isso hoje? E Kardec procura fazer exatamente essa ponte entre o que vinha do plano espiritual e o que se vivia no dia a dia. Então o Jorges, ele diz que, e também o que Jorges vai levantar, e Erasto também, é que na história da humanidade nós tivemos várias fases em que essas coisas aconteceram. Inclusive no tempo de Augusto, na região ali da Palestina, aconteceram algumas situações muito parecidas. E que isso acontece por um problema moral. E ele vai explicar todos os espíritos, no caso Jorges e o Erasto, todo o aspecto moral que envolve o processo obsessivo. Que nós somos influenciados porque nós também permitimos. Aí você vai falar assim, não, mas são crianças. Então, criança é espírito com historicidade. A gente não pode esquecer. E outra, criança tem vontades, né? Criança sabe o que quer fazer arte, né? Tem aí seus comportamentos. E também elas são mais fáceis de serem acessadas do que muitas vezes o adulto. Então, para gerar um tumulto, é mais fácil acessar a criança do que o adulto. Mas que o problema se fundava muito naquela época, né? No sentido de chamar a atenção para o espiritismo. Essa é a resposta do Jorges. Inclusive ele diz que a região estava invadida por uma legião de espíritos malévolos que se apoderaram pela possessão de classes mais ignorantes, espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados, ou seja, dos indivíduos que guardavam os rebanhos ou vagavam nas ocupações da vida real. Ele está comparando com o quê? Com a época de Jesus, e a gente não pode esquecer que Jesus, nas curas de Jesus, a gente encontra lá um menino que o pai pede para curar, né, que ele se jogava no fogo, na água, né? Era uma criança também que passava por todo um processo obsessivo pesado, né? De subjugação mesmo. Então, eles vão trabalhar nesse sentido e vão dizer que, e o Jorges diz que todos os mais distintos,
alienistas, sábios, doutores e materialismo puro, fracassam. Do mesmo modo, essa doutrina moral, essa doença moral, que vira uma epidemia puramente espiritual. Eu, quando leio essas coisas, eu gosto muito de pensar na época que nós estamos vivendo. Inclusive porque o Jorge Sala, que é chegado o tempo, né? Estamos próximos da época em que as coisas a Terra vai se regenerar, o mundo vai mudar, e isso é muito interessante a gente pensar, porque a regeneração não se faz de um momento para o outro. Kardec até fala isso na Gênese, né? Que no século XIX você já notava sinais precursores de toda uma transformação. Só que essa transformação é lenta. E nós estamos vivendo também essa transformação. E eu escolhi, inclusive, esse tema, porque eu gosto muito de olhar para a sociedade que nós vivemos. E quando eu falo sociedade, eu estou falando em termos planetários, de guerras, de partidarismos exacerbados, de fanatismos diversos, que, na verdade, podem ser caracterizados como obsessões coletivas, porque qualquer pessoa que esteja fanatizada por alguma ideia, ela vai estar tendo ao lado dela espíritos que pensam igual. E o que Kardec procura trabalhar, depois nas outras, eu vou mostrar para vocês quais são os outros artigos, é o conceito de que o espírito não faz sozinho, tem a nossa contribuição. Então, falar de processo obsessivo é uma coisa bem complicada nesse sentido, porque, de um modo geral, a gente terceiriza a responsabilidade para os espíritos. Então, por exemplo, na comunidade lá de Morzine, as crianças estavam tendo comportamentos assustadores, de precisar de 3, 4 homens para segurar uma criança, tá? Assim, eram coisas... Alguém assistiu o filme As Loucas? Que está na Netflix, inclusive? Você não assistiu? É um filme do século XIX, a história se passa no século XIX, no hospício da época na França. Agora nunca lembro se é França ou Inglaterra, mas é um hospício lá da época, que uma moça que é aristocrata é colocada no hospício pelo pai, porque ela vê espírito e fala com o espírito. Baile das Loucas? Baile das Loucas. O filme é pesadíssimo. Mas é ótimo. É ótimo, é ótimo. O filme mostra, o objetivo do filme não é falar de espiritismo, é mostrar como era a vida no hospício no século XIX. Ele é inglês ou é francês? Eu nunca lembro. Inglês. É inglês, né? A moça é aristocrata, ela vai parar lá, e Kardec é citado, porque ela lê o livro dos espíritos. Então é bem interessante, porque ela tinha acesso e ela sabia o que acontecia com ela. A família que não aceitava e interna a moça. E dentro daquele hospício, ela começa a perceber que muita gente que está ali não tinha problema físico, porque a loucura, Kardec vai explicar isso, inclusive, a loucura tem um aspecto físico. Então, hoje em dia a gente não usa mais loucura, né? Mas eu estou usando a terminologia do século XIX até do século XX, né? E a gente até hoje fala, fulano é louco, né? Então, tem um aspecto físico de que tem defeitos de formação do cérebro que vão gerar comportamentos, não vão permitir algumas expressões do espírito. Mas o espírito em si pode estar são. Agora, quando você fala de uma loucura espiritual, nós estamos falando só de um problema do espírito na sua relação com outros espíritos. E é disso que vai tratar, porque daí que entra o aspecto moral. E é aí que vai entrar o processo da obsessão, da subjugação da possessão, né, da fascinação. Essa categoria toda vai entrar por aí. Como que as pessoas vão administrar as influências que sofrem. E tudo começa por uma influenciação.
E foi engraçado porque no nosso grupo de estudo, sexta-feira, a gente estudou um livrinho do Herculano Pires, que chama Obsessão, Passe e Doutrinação. Ele foi lançado no ano que o Herculano desencarnou, 1979. É um livro pequenininho, fininho. E na parte da obsessão, o Herculano fala de doenças fantasmas, que na verdade é exatamente esse tipo de coisa, que a pessoa tem dor aqui, tem dor ali, tá louca, tá maluca, tá surtando, né? E ninguém detecta a causa. E eu sempre lembro também de um livro do Bezerra de Menezes, que foi escrito, não é psicografado, esse ele escreveu como médico, que chama Loucura sobre um Novo Prisma, que ele conta o caso do filho dele, que passava por um processo obsessivo, e de uma filha que já tinha desencarnado por processos obsessivos. Então, agora a gente começa a pensar na obsessão que não é tratada, ela pode levar à desencarnação. Ela leva ao suicídio, leva a uma série de situações bem complexas. Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo? Então tá. O Jorge vai se pegar mais a esse aspecto moral, e Kardec vai fazer um comentário, lembrando da importância de ler o capítulo da obsessão no Livro dos Médiuns, para poder entender o processo que se passa. A gente não pode esquecer que Kardec vai mudar de opinião ao longo da história sobre o que é possessão. Ele no início não aceita a possessão, depois, conforme ele vai avançando no entendimento dele, ele acaba aceitando a possessão como possessão da vontade, que é exatamente isso que acontece. Não é a possessão do corpo, é da vontade. E a hora que a gente pensa em obsessão, ela está sempre ligada à vontade. E, claro, a nossa faixa vibratória e aos nossos pensamentos. Como a gente reage a essas situações. E aí, quando pensa lá em Morsini, né, vocês vão falar assim, mas as crianças não tinham culpa. Então, primeiro, a gente pensando em termos espirituais, não existe ninguém inocente, né? Todos nós temos aí a nossa historicidade. Uma criança não é uma tábula rasa que está começando do zero. Ela vem com toda uma história, né? E de comprometimentos como nós. Não tem diferença, né? Mas os adultos não tinham conhecimento do que poderiam fazer para ajudar essas crianças, como prece, como aqui Kardec trabalha muito com a magnetização, né? Que não é o passe, é um pouco diferente o processo, mas ele vai trabalhar a indicação da terapêutica espírita é nesse sentido, que aquela população de 2.500 pessoas num vale, no meio dos Alpes, dos Alpes suíços, não tinha conhecimento, não tinha acesso. E por isso todo o tratamento, ou a assistência, ou a solução do problema acaba sendo dificultado, porque corre para onde? Corre para a medicina tradicional. E correram para quê? Para a religião oficial, através do exorcismo. E o padre é debochado pelas crianças, como a gente sabe que acontece aí nos relatos que se tem a respeito. Tá? Então, essa infestação em Morsini era muito sintomática para a gente, nesse sentido. E o Erasto, no final da comunicação dele, diz o seguinte, que somente o Espiritismo, assinalando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combater os flagelos dessa natureza. Mas quando dizemos para estudá-lo, entendemos por isso um estudo sério, e não na esperança de nele encontrar uma receita banal para uso do primeiro que aparecer. Essa recomendação é muito importante a gente pensar nos dias atuais, né? Tem gente que vai no centro tomar passe como prevenção, né? Mas o que adianta você tomar passe como prevenção se você não muda a sua forma de pensar? Porque não é o passe que vai resolver o nosso problema, é aqui, somos nós
que temos que mudar a nossa forma de pensar para podermos evoluir e nos preservar de algumas situações. É como nós reagimos às primeiras impressões que nos dão, as primeiras sugestões. Eu costumo brincar muito assim, eu sou uma pessoa bocuda, então na hora que eu tenho vontade de dar uma resposta torta, eu tenho que às vezes pensar, se eu vou continuar dando a resposta torta ou se vai ficar só na primeira. Porque na primeira sai por automatismo. Não, porque eu não pensei. A segunda já pode estar saindo por influência. Porque eu gosto muito daquela ideia de pensar que tem um monte de gente à minha volta querendo que eu crie caso mesmo. E como que eu reajo a isso? Eu posso viver criando caso e eu vou ser tida como uma louca. É muito maluco isso para a gente pensar, mas é assim que a coisa funciona espiritualmente. Nós não somos isolados. O que nos protege e nos cria uma cúpula de proteção é a nossa faixa vibratória, é o nosso pensamento, é aquilo que nos move. Se nós não sabemos o que nos move, fica muito difícil a gente se preservar. Agora, vamos imaginar uma sociedade em que as pessoas não tinham essas informações. E outra, num lugarejo de 2.500 moradores, o prédio que eu moro hoje tem 546 apartamentos. Se eu considerar 2 pessoas por apartamento, eu já tenho quase Morzini. Não é? É legal pensar nisso. Quem mora num condomínio como Alphaville, é uma cidade, gente. Você praticamente conhece todo, porque dá para conhecer 2.500 pessoas no lugar que você mora. É que a gente não consegue muito quantificar essas coisas. Mas eu gosto muito de ver esses filmes desses lugares, porque a gente vê que todo mundo se conhece. Todo mundo se ajuda. Agora, você precisa de algumas bases para resolver problemas espirituais, que aquele pessoal não tinha, porque não tinha acesso à doutrina. E aí, no último texto, até vou pular aqui um pouco, mas no último texto, Kardec fala, ele recebe, é aí que ele informa que é desde 57, que estava até então a gente não sabia há quanto tempo, dava a impressão que era recente. Por isso a importância de quando a gente vai ler a Revista Espírita, olhar as notinhas de rodapé que vão nos remetendo a outros artigos sobre o mesmo tema. Eu particularmente gosto de usar o índice, eu uso muito o livro índice da Revista Espírita, mas ele às vezes é mais difícil de localizar. Por exemplo, no caso de Morzini me deu um pouco mais de trabalho de localizar por lá, eu acabei usando mesmo as notas de rodapé. Então, nesse artigo de agosto de 64, Kardec fica 2 anos tratando do assunto. Ele leva o texto inicial, que é o que a gente está conversando, leva mais 4 artigos e leva um 5º, que é um texto sobre como a coisa avançou. E o que é interessante nesses textos que Kardec traz sobre Morzini é que ele vai contando casos de obsessões individuais para relacionar com a obsessão Morzini. Porque não é tão comum assim, não era tão comum naquela época, saber de casos dessa envergadura. Você pode ter uma família com processo obsessivo, mas um monte de criança numa vila de 2.500 habitantes já é muito mais complexo, gerando problemas diversos para aquela população, né? Então aqui que ele vai dizer que a epidemia começou em 1857 e que ainda em 64 ela ainda estava presente. Estava mais suave, até porque dividiram as crianças por vários lugares, ou seja, tiraram as crianças dos pais e levaram para outras cidades. Aí a gente pensa assim, nossa, que interessante, né? E aí, como é que fica? Não alastrou o processo? Não, porque as pessoas envolvidas com aquele processo eram X. Se havia um comprometimento
de encarnados era aquele grupo. Então, a hora que você espalha, não obrigatoriamente você vai ter a influenciação de outras. Não é? A gente, quando está obsediado sozinho, não vai obsediar o resto. Não é contagioso dessa forma. O contágio é moral, ele não é físico. Não é transmitido, né, pelo convívio. É muito legal pensar nisso. Porque o Herculano, inclusive, nesse livro que eu citei dele, ele fala pra gente em... você lembra a palavra agora, Nilson? Não é infestação, era como se fosse uma intoxicação, mas também a palavra não era essa. Ele usa uma expressão para dizer que o processo obsessivo se estabelece como se fossem vasos comunicantes entre o espírito e o encarnado, ou o encarnado e o espírito. Mas você, pelo espírito, você passa a influenciação de um para o outro, mas tem que haver uma sintonia. E é aí que a gente sabe que a obsessão não é contagiosa no sentido de ser transmissível para os outros, né? Então aqui ele vai falar para a gente que teve uma interrupção mais ou menos em 64. E aí ele faz toda uma exposição de motivos e ele dá um resumo dos relatórios que foram apresentados à época de todo o pessoal que foi enviado para lá pelo governo francês para analisar o que estava acontecendo. Então tem vários médicos e tem um médico que é esse Constant, que está lá no primeiro artigo, que é o que é enviado pelo responsável pelos hospícios, pelas casas de alienados, como eles falam, que ele parte do princípio que aquelas pessoas estavam daquele jeito porque elas eram pobres, eram miseráveis, e as proporções cresceram porque as condições, era tudo muito úmido. Mas tem um outro médico que também vai para lá e que faz um relatório exatamente oposto. Diz que as pessoas viviam muito bem, se alimentavam bem, só que o primeiro médico ficou lá mais tempo. Então ele diz que o outro não quis ver a realidade que ele viu. E aí é muito legal porque começa uma briga de egos. Então assim, eu vejo por um aspecto, os dois eram materialistas, isso é importante, nenhum deles cogita na possibilidade de ter algo que não fosse material. Mas o segundo, ele fala assim, esse pessoal vive bem. Como que está passando por tudo isso, né? Mas o primeiro acha que aquelas pessoas vivem na miséria. A gente não pode esquecer que tem algumas condições importantes a serem consideradas. Essas pessoas que foram analisar lá o Burgo, a vila de Morzine, viviam em grandes centros. Então o tipo de vida que você tinha numa zona rural, com 2.500 habitantes, era completamente diferente do que você tinha em Paris, em qualquer outra grande cidade da Europa. Então é óbvio que para eles aquela vida é miserável. Nós aqui no Brasil, é muito fácil vermos isso quando vamos para o interior, para o Cerrado, quando vamos para o norte, para o nordeste. Eu lembro a primeira vez que eu fui a Rondônia, eu voltei em estado de choque. Porque, para mim, Porto Velho, uma cidade que tinha só 20% de saneamento básico. De um dos estados que foi o mais rico em pecuária do Brasil. Então não é problema de falta de dinheiro. E aí você fala assim, eu vivo numa fase, num universo paralelo. Porque a minha realidade é outra. E é claro, então, que se eu vejo uma epidemia dessa num lugar assim, eu estou falando dos dias atuais, eu imagino isso no século XIX. Eu vou achar que aquele pessoal só está desse jeito porque a condição de vida deles é péssima. Você tem fossa, você não tem água encanada, você não tem calçamento na cidade, é tudo de terra. É óbvio que você vai ter um monte de doença. Não obrigatoriamente. Agora, se eu não consigo achar a causa da doença e não consigo tratar a doença, ela não é material. Então, é isso que é defendido aqui, que é explicado aqui nesses todos esses
6 textos de Kardec sobre Morzini, é exatamente nesse sentido, de que se você não tem uma causa física, nós temos que aprender a procurar uma causa espiritual, o que não elimina a atenção ao físico, porque muitas vezes nós vamos ter consequências que vão ser trazidas para o físico. Vamos imaginar que a criança está tendo lá um ataque de obsessão, de possessão, ela é segurada por 4 pessoas, por 3 pessoas, e quebra o braço e a perna. Isso não é impossível. Aí você passa a ter um problema físico, que vai ter que ser tratado como problema físico, mas a causa é espiritual. Aquilo é só uma consequência. E esses alertas que Kardec vai nos fazendo ao longo desses artigos, porque os 4 principais artigos que ele apresenta, depois de apresentar o fato, ele vai usar a argumentação espírita para o processo obsessivo, para explicar a situação. Então são textos de Kardec discorrendo sobre como você resolve, como você detecta, quais as causas, como você consegue que isso aconteça. Por quê? Porque tem toda uma desatenção moral. E é essa desatenção moral que eu falo que nós temos ainda hoje na nossa vida. E que como espíritas nós ainda temos. Cada vez que eu vejo uma casa espírita com problemas de relacionamento, você sabe o que está acontecendo ali. Não é, Suzete? A gente sabe, não precisa de esforço. Você sabe que está tendo interferência espiritual. E aí você avisa que está tendo interferência espiritual, a obsediada vira você. Ou então assim, não, tudo é, minha mãe falava muito, tudo você acha que é espírito, mas tudo é espírito, eu sou espírito. A partir do momento que eu sou espírito, todo o resto é espírito. Aqui, lá, o pessoal que está online, nós estamos unidos em pensamento, nós estamos irradiando, nós estamos juntos num processo. Esse processo pode ser para a nossa evolução, pode ser para gerar tumulto, pode ser para fazer uma guerra, pode ser para... A intenção é do grupo, mas é a intenção individual que vai se somar e gerar uma intenção que passa a ser coletiva. E aí a gente tem que lembrar que se houver um grupo de 100 pessoas pensando o bem, você também vai ter o bem num resultado somado, que é o bem que cada um deseja. Nós temos força em comunidade para fazer o que nós quisermos. É esse conceito que é muito importante. Qual é o nosso objetivo com as coisas? O que nós estamos buscando? E a gente vê hoje em dia, e é esse paralelo que eu acho importante fazer, que a gente vê hoje em dia famílias brigando por causa de política e criando cisões absurdas. A gente vê briga por herança é algo que me deixa completamente chocada, porque a pessoa que você diz que amava desencarna e você vai brigar pela divisão dos bens materiais, mas você amava a pessoa. E em nome disso você rompe com um monte de gente. Eu conheço inúmeros casos que isso aconteceu, que teoricamente era uma família unida. Mas eu também conheço casos, e conheço muito de perto, porque é com uma amiga, em que a família não era unida enquanto a matriarca estava encarnada, porque ela promovia uma competição entre os filhos. Ela desencarnou, os filhos são hiperunidos hoje, a Nilza sabe. Os irmãos são hiperunidos. Tudo que eles não conseguiram ter a vida inteira, eles têm hoje. Aconteceu com eles um processo inverso. E eu acho isso fantástico, porque mostra pra gente que há possibilidades de mudança sempre. Tudo está onde? Na nossa vontade. E a hora que eu trabalho com a vontade, isso fica bem interessante. Você me informar é o Flores. Walter Flores. Hello, Flores. Então,
Isso é muito legal para a gente pensar, gente. Eu gosto muito de pensar assim, a hora que eu tomo a defesa do Irã, ou do Trump, ou do Putin, ou da Croácia, eu não estou tomando partido de gente que é boa. Só eu estou tomando partido de um lado que eu acho que é melhor que o outro. Isso não significa que eu esteja do lado do bem, porque o lado do bem pode ser exatamente não tomar partido. Entra, meu querido, por favor. Seja bem-vindo. O lado do bem pode exatamente ser não tomar partido, porque a hora que eu estou tomando partido, eu estou me ligando e fortalecendo uma guerra. De que lado eu quero ficar? Se eu quero a paz, eu não posso tomar partido numa disputa. Eles vão falar, mas isso é muito difícil. Claro que é difícil. Se evoluir fosse fácil, a gente já estava assim, ó, lá na frente. Mas o que é legal hoje em dia? A gente evolui por sutilezas, não é mais por fatos grandiosos. Teoricamente, aqui eu estou falando teoricamente, eu não tenho que me preocupar que eu vou sair na rua e matar meia dúzia. Mas se eu tivesse nascido na faixa de Gaza, eu sempre uso esse exemplo, né? Envolvida com o movimento espírita, como eu estou desde a adolescência, eu me dou ao orgulho de dizer que eu teria sido a primeira mulher bomba na história do Irã a explodir. Entendeu? É isso. Por quê? Porque eu estaria envolvida no movimento religioso, como eu sempre estive, dentro do movimento espírita. Olha que coisa interessante para a gente pensar. Será que nós somos tão imunes assim à violência? Também tem o meio, tem o coletivo que vai ali interferir. Então, eu criticar essas pessoas, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque a crítica já vai ser uma tomada de partido. E eu já vou estar me colocando numa posição de que eu sou inacessível a isso. Quando eu brigo com alguém, eu sei a violência que há em mim. Mas, teoricamente, eu não preciso me preocupar em matar a pessoa. Mas, em pensamento, eu mato quantas vezes? Sexta-feira, por causa do problema do trabalho, eu falei pro cara para quem eu trabalho. Não é meu chefe porque eu sou autônoma, né? Mas, assim, o meu cliente. Aconteceu, assim, 5 horas da tarde, na sexta-feira, estourou um pepino daqueles que você fala assim, meu Deus do céu. Aí eu falei pra ele, olha, eu tô com vontade de pegar a pessoa e torcer todos os pescoços que ela tem. O que eu fiz naquele momento? Eu torci todas as juntas que a pessoa tinha. É óbvio. Eu tenho consciência disso, daí automaticamente você dá risada, porque dá uma suavizada, né? Você fala assim, ó, né? Mas a gente faz isso. Então, nós não estamos isentos, nem imunes a nada, por sermos espíritas, por frequentarmos casa espírita. Aquele grupo eram de pessoas que desconheciam, então os efeitos eram muito mais grandiosos. Mas a causa é sempre moral. E a partir do momento que a causa é sempre moral, eu tenho que pensar se eu sou moralizada. Porque se a moral está no cumprimento da lei divina, quando eu não vou com a cara de alguém, eu não estou amando. Ou estou? Estou amando? Se eu não estou amando, eu estou cumprindo a lei divina? Não. A lei não é de amor? Ou não? É ou não é? É legal, eu gosto muito desses exercícios, porque eu falo assim, vai me dimensionando em que situação eu estou hoje. A grande vantagem é que nós já temos condição desse tipo de análise. Mas até uns anos atrás, depende do tempo de cada um, da consciência de cada um despertou, a gente não tinha essa consciência, esse conhecimento. Hoje nós temos. E aí é como nós lidamos com isso. Kardec vai trabalhar nesses textos. Eu falei que eu ia falar para vocês quais são, né? Quem está em casa, se quiser ver depois. Se quiser, Amorim, eu até mando as edições todas, né? Então ele começa aqui
em abril de 62, depois tem um outro texto em dezembro de 62, que são alguns estudos que ele faz, e ele vai elencar aí as causas, né, e vai falar do modo de ação recíproco entre encarnados e desencarnados, como que funciona isso pelo perispírito. Daí ele vai para 63, em 1863, ele vai ter 3 textos. Um em janeiro, que ele vai citar os casos individuais. Depois ele continua em fevereiro com mais casos individuais, passando para casos coletivos, ele usa o individual para falar do coletivo, e depois ele vai para abril de 63, quando ele mostra os relatórios que eu falei para vocês, de que cada um diz uma coisa e um discorda do outro. Tá? E ele traz um resumo desses pareceres. E aí ele fecha o assunto em 64, em agosto, que é quando ele diz desde quando começou, e ele fala aí da visita do senhor bispo de Annecy, que é a cidade do amigo dele que escreveu para ele, lá Morzine, e o estardalhaço que acontece na igreja. Então, a hora que a gente pega esse conjunto e a gente vai olhando, a gente vai percebendo que todo o texto e toda a argumentação dele, e mesmo do Erasto e do Georges, caminha dentro da nossa necessidade evolutiva, da nossa necessidade de moralização. E que todo e qualquer problema que nós tenhamos obsessivo, em qual nível for, ele vai ser sempre moral. E nem sempre ocasionado só pelo desencarnado. Esse é outro aspecto que nós vamos atentos. Porque nós podemos obsediar desencarnados, obsediar encarnados e vice-versa. Nós temos desencarnados obsediando encarnados, encarnados obsediando desencarnados, encarnados obsediando encarnados e desencarnados obsediando desencarnados. Por quê? Porque a relação é de espírito, não é de matéria. E ela se dá pela sintonia e pela aceitação da sugestão. É o que eu falei para vocês. Eu dou a primeira resposta torta porque eu quis. A segunda eu já posso não estar mais querendo, e eu posso dar por influência. Quando a gente tem antipatia com alguém, eu acho isso sempre muito legal. Claro que eu tenho antipatia com um monte de gente. O que eu aprendi ao longo da minha vida e que eu procuro fazer, e já tive surpresas agradabilíssimas, de tentar resistir à antipatia e dar a oportunidade da pessoa me mostrar que ela não é o que eu penso. Algumas me mostram que eu até fui bondosa na minha avaliação. Mas, de um modo geral, o que acontece é eu descobrir que a pessoa tem características incríveis. E eu não estava me permitindo isso, e isso eu faço desde a minha adolescência. Nem me permitiria se eu não me propusesse a dar uma chance. Não que eu seja boa, eu não sou nada boa, mas eu sempre me preocupei em tentar ver que, porque se todo mundo tem um lado bom, alguns estão bem ocultos. Né? Lá no Evangelho está dito que todo mundo tem alguém que gosta dele. Olha, se tem alguém que gosta da pessoa, por que eu não gosto? E eu tenho que pensar, isso claro, vem com a idade também, essa segunda parte já veio com a idade, que eu tenho um monte de coisa que as pessoas não gostam. E que eu fico muito brava quando elas me falam que elas não gostam de mim. Tanto que eu tenho uma frase básica, quando alguém fala pra mim que eu falo rápido e falo alto, e que eu sou muito barulhenta, eu falo assim, me conta algo que eu ainda não sei. Eu sei que isso não é nada caridoso nem educado. Mas assim, isso é avaliação pessoal. Enquanto a gente é avaliado como pessoa dessa forma, isso é imutável. Ou seja, a pessoa está incomodada com algo que não vai mudar em mim. Não é assim? Ou seja, a pessoa algum dia vai estar satisfeita com o que eu fizer? Nunca. Então eu não vou me preocupar com isso. Não é que eu não tenho importância, mas assim, não vai mudar. Ela não
ajudando a evoluir. E isso que nós também temos que pensar, porque isso envolve aspectos morais. A hora que eu digo para o outro o que eu acho dele. A gente muda, a gente evolui naquilo que é importante para a gente, não para o outro. O que é importante para o outro, a gente faz de conta que está evoluindo. Eu não consigo nem fazer de conta que eu falo baixo, porque eu não falo mesmo. Né? Mas a gente faz de conta que está evoluindo. Aí tem uma hora que assim foi a gota d'água, não é assim que acontece? Relacionamento, nós sabemos isso, não é? Foi a gota d'água. Não quero mais saber. Acaba, deixou de amar, não suporta mais a pessoa. E aí gera um processo bem mais complexo. E é essas coisas que Kardec vai sinalizando para a gente ao longo desses artigos, da nossa preocupação com o aspecto moral da nossa existência. Porque é por aí que nós temos que evoluir. E cada vez com mais sutilezas. Porque nós temos agora que evoluir em coisas que não são tão assustadoras, aparentemente, que muitas vezes nem são aparentes. Elas são conhecidas só por nós. Desde que a gente pratique o autoconhecimento. Porque se a gente não praticar o autoconhecimento, também não vai detectar. E praticar o autoconhecimento dói, né, Flores? Sim. Dói muito, incomoda, irrita, a gente sofre. Mas é isso. Assista às demais apresentações em nosso canal do YouTube. Use Distrital de Ibirapuera. Inscreva-se, aprecie, comente e compartilhe.